Oi gente, sejam sempre bem-vindos ao canal da Maíra Passos Comunicação. E neste vídeo a gente vai conversar sobre uma das principais ferramentas da assessoria de imprensa, que é o clipping. Então eu vou explicar para vocês o que é o clipping, né? Uma dessas palavras aí que quando a gente fala sobre assessoria de imprensa, muitos clientes novos que chegam aqui nem entendem muito o que é o clipping, mas associam a assessoria de imprensa a clipping, porque é uma das principais palavras, né, que quando a gente está falando de assessoria de imprensa, a gente ouve. Também vou contar para vocês um pouco sobre essa transformação digital, né, desde o clipping analógico, do clipping impresso, até o clipping digital e plataformas de automação de clipping, sobre tipos e periodicidades de relatórios e sobre a importância de a gente analisar essas publicações espontâneas do nosso cliente na mídia para uma melhor estratégia da assessoria de imprensa. Para a gente começar então este vídeo, eu vou falar para vocês o que é o clipping, que é nada mais a forma que a assessoria de imprensa mostra ao cliente o resultado que ele conseguiu na mídia. Então, por exemplo, a assessoria de imprensa tem um cliente, elabora lá as sugestões de pautas, né, envia para os jornalistas. Como eu já expliquei aqui em outros vídeos, né, o propósito da assessoria de imprensa é focar em publicações espontâneas, né, através de matérias, entrevistas, tanto na mídia tradicional como também com criadores de conteúdos, ou seja, publicações não pagas. Então a gente vai lá com o nosso cliente, né, apura as informações sobre o assunto que ele está querendo divulgar, faz os textos, né, os nossos press releases e envia como sugestão de pauta para a imprensa. E aí ela vai saber, né, o jornalista que está do outro lado da redação, se é interessante ou não ele publicar, considerando que ele acredita que aquele assunto que eu como assessora de imprensa enviei para ele sobre o meu cliente é também um assunto de interesse público, também um assunto que ele interessa compartilhar no veículo que ele está trabalhando, seja eu mandar uma sugestão do meu cliente para TV, rádio, jornal. Fazendo um pequeno parêntese aqui, hoje a assessoria de imprensa trabalha tanto com a imprensa tradicional, como também enviando sugestões sobre o nosso cliente para criadores de conteúdo digital, caso também eles queiram compartilhar o nosso conteúdo como mídia espontânea. Então o clipe é quando a gente está na parte boa, né? É quando a imprensa ou o criador de conteúdo resolve publicar o que a gente mandou como sugestão. Então, sendo publicado, a gente vai enviar para os nossos clientes essas publicações. Então é basicamente a gente avisando o nosso cliente, né? Olha, lembra aquela sugestão de pauta que a gente trabalhou? Então, ela foi veiculada no jornal, ela foi veiculada em tais portais. Então segue aqui o link, tem a matéria, tem um PDF, tem vídeo, tem áudio, né? Quando é em rádio, quando é em podcasts. Só que também não é a gente enviar de qualquer forma, né? A gente pegar um link e mandar por WhatsApp, por exemplo, para o nosso cliente. O clipping a gente vai enviar de uma forma organizada esses recortes de publicações. Primeiramente por uma questão de organização, né? Claro, a gente não vai estar enviando de qualquer jeito para o nosso cliente e também para a própria assessoria de imprensa entender como é que está se dando esses resultados, né? Para que depois, que eu vou explicar mais na frente para vocês, a gente possa avaliar através de relatórios, né, e de métricas se a nossa estratégia lá no começo, né, da assessoria de imprensa tá dando certo, né? Porque como eu já falei também aqui em outros vídeos, a assessoria de imprensa não pode prometer para o cliente que a gente vai conseguir determinada publicação. A gente tem uma estimativa, sim, do que pode sair, se aquele assunto vai render notícia ou não, mas a gente não pode dizer exatamente que vai sair matéria em tal dia, em tal veículo. E nem quantas matérias vão sair e nem o tamanho dessas publicações. Mas é justamente aí no nosso clipping que a gente consegue avaliar durante o trabalho da assessoria de imprensa se a nossa estratégia está dando certa. Porque, por exemplo, se a gente está sugerindo determinada pauta e a gente vê que não está dando resultado, né, que o clipping está magrinho, como a gente costuma dizer, a gente já vai tentar outras estratégias também. Então, por mais que a gente não possa prometer para o nosso cliente o que vai sair exatamente, é no clipping, é monitorando o que sai sobre o nosso cliente, que a gente consegue avaliar se vale a pena insistir naquela pauta, se a gente muda de pauta, se a gente bola alguma ação de relacionamento com a imprensa, por exemplo, dentro de tantas estratégias que a assessoria de imprensa pode trabalhar para que a gente consiga emplacar nosso cliente na mídia. E só um pouquinho aqui de contextualização, para quem já viu também algum vídeo aqui do nosso canal, sabe que eu adoro falar, no meu tempo era assim, porque com essa transformação digital, né, por mais que eu não tenha tanto tempo assim de mercado, quer dizer, final de ano já completa 15 anos que eu sou jornalista, o tempo acaba passando muito rápido, mas o que eu quero falar é que essa transformação digital vem acontecendo cada vez mais veloz, né?
Então, eu consigo reparar lá do tempo que eu era estagiária, por exemplo, então há mais de 15 anos, né? Que eu entrei na faculdade de jornalismo em 2005 e nos meus estágios em assessoria de imprensa era completamente diferente, né? Depois até posso trazer aqui outros vídeos para trazer um pouco mais da história de assessoria de imprensa, mas eu gosto sempre de estar contextualizando e trazer um pouquinho da história, né? Para a gente poder entender esses processos. Então, como eu já expliquei para vocês o que é o clipping, que a gente não manda para o cliente de qualquer forma, a gente organiza essas publicações para mandar para ele. E na verdade um formato assim padrão de clipping não existe. Cada assessoria de imprensa tem um jeito de enviar o clipe para o seu cliente. Mas tem alguns elementos sim que são características de todo o clipe, né? Eu, por exemplo, passei por algumas assessorias de imprensa quando eu era estagiária e depois que eu me formei também, no primeiro ano que eu me formei, eu passei por outra assessoria de imprensa. Dentro do meu período da própria Maíra Passos Comunicação, eu já mando o clipe um pouquinho diferente, né? Por causa dessa evolução que eu falei para vocês e de coisas também que eu fui observando dos meus clientes que às vezes passava até batido e não ter visto algumas publicações. Então, ao longo dos anos, eu fui tentando deixar o clipe mais otimizado, que ele fosse entendendo de forma mais clara, principalmente lá na correria, que saiu tantas publicações hoje, mas que ele também pudesse ter outros arquivos para ter esse clipe estendido no momento que ele fosse analisar melhor os nossos resultados. E hoje, nesse mundo digital, a gente pode brincar cada vez mais com o formato até de layout de como a gente manda nossos clipes. Mas eu, Maíra Passos, sou do tempo do clipe impresso sim. E que a maioria dos estágios que apareciam para jornalismo dentro das assessorias de imprensa era para a vaga de clipping. E eram os estágios que meio que nenhum estudante gostava muito de jornalismo de ir para um estágio só de clipping. Mas era uma oportunidade ali, principalmente quando a gente estava nos primeiros períodos, de conseguir nossos primeiros estágios. E por que precisava de estagiário só para fazer clipping? Porque naquela época, como eu falei para vocês, eu entrei em jornalismo em 2005, o formato do clipping era impresso, principalmente quando a gente ainda tinha uma oferta abundante, ou não tão abundante assim, mas a gente ainda tinha nossos jornais impressos, mais jornais impressos do que a gente tem hoje. Eles eram mais grossinhos, né? Eles tinham mais editorias, mais cadernos. E naquela época o impresso, né, tanto de jornal como revista, ganhava do online, né? O online ainda estava engatinhando. Então, boa parte dos resultados que a assessoria de imprensa conseguia naquela época era na mídia impressa. E como é que a gente enviava o clipping para o cliente? Literalmente recortando. A gente pegava os jornais, abria, recortava as notinhas, recortava as matérias. Se fossem as matérias grandes, né, de página inteira, página dupla, a gente tinha que dobrar bem direitinho para caber lá dentro do nosso papel A4. Então a gente fazia um cabeçalho, né? Como eu falei, cada assessoria de imprensa tem um formato, mas no geral a gente sempre tem um cabeçalho até hoje, né? Informando o nome do veículo, quando saiu, em que editoria, enfim, justamente para o cliente poder identificar, né, quando e onde saiu aquela publicação. E aí a gente imprimia nosso papel A4 com o cabeçalho daquela publicação e colava. Assim a gente ia montando o nosso clipe impresso. Quando saía alguma coisa nos portais dos veículos, a gente imprimia para poder juntar no nosso relatório impresso, porque como eu falei para vocês, como a maioria das publicações eram em mídia impressa, fazia mais sentido a gente enviar para o nosso cliente o relatório impresso mesmo. Então esse relatório impresso a gente enviava para o cliente mais ao fim do mês ou ao fim do projeto, né? Quando era no caso de evento, de um lançamento. Diariamente a gente escaneava também, né? Naquela época já tinha scanner, eu não sou tão velha assim. A gente escaneava e mandava para ele diretamente por e-mail. Então o estagiário às vezes não gostava muito, né? De ir para um estágio que fosse só para fazer o clipping. Porque realmente era um trabalho bem manual e bem operacional. Os estágios que eu fiz em assessoria de imprensa, eu fiz muito clipping sim, mas eu também tive a oportunidade de fazer parte do conteúdo, né? Então eu também auxiliava as assessorias de imprensa fazendo release, fazendo notinhas e fazendo clipping. Então pra mim nunca foi tão traumático assim. E aí na verdade eu já entendia como o clipping era importante. Porque até alguns jornalistas já formados que vêm trabalhar comigo, né? E quando a gente consegue muita publicação do nosso cliente, aí faz, ai, quanto clipping a gente tem, né? Como se fosse uma coisa ruim. Eu acho talvez por essas lembranças, né, de estágio, ter que fazer muito clipping. E às vezes até acaba mandando de qualquer jeito. E é uma coisa que com minha equipe eu sempre peguei muito no pé, né? De clipping até pode ser algo mais operacional, né?
mas é o mais importante para o nosso cliente. Então, se a gente conseguiu muito clipping, que bom, né? Que bom que nossas estratégias estão dando certo. Então, a gente tem que mostrar ele da melhor forma para o nosso cliente. E aí, lá desde a época que eu fazia, né, o clipe impresso, e até aqui dentro da Maíra Passos Comunicação, que a gente abriu em 2010, a gente ainda no comecinho, nos primeiros anos, ainda fez muito clipe impresso, sim. A gente já mandava os relatórios digitais, né, escaneados, tudo por e-mail, mas tinha cliente lá atrás que ainda tinha aquele costume de querer, né, Maíra, me envia o clipe impresso, eu preciso desse relatório impresso, eu preciso do jornal original, né, eu preciso ver aquele recorte da revista. Hoje já não existe muito mais essa necessidade, até porque a nossa mídia impressa, ela tá muito menor, enquanto o online cresceu, e tanto fazendo o clipe impresso como digital, eu pego no pé para que ele esteja bonito, né, porque quando a gente lá recortava, e também tinha gente que recortava de qualquer jeito, e tá, eu tenho esse monte de notinha aqui para eu colar, e aí colocava de qualquer jeito e eu dizia, tinha que refazer. Quantas vezes eu já tive que pedir para refazer o clipe, ou até eu mesmo em alguma correria que de repente, né, quando a gente tinha evento, que era, enfim, que saía muita coisa num dia só, e aí todo mundo tinha que fazer uma força-tarefa para fazer clipping. Então, como eu falei, se é o mais importante, né, se é o nosso resultado, o clipe tem que estar esteticamente bonito, sim, né, porque isso reflete também, né, na organização da própria assessoria de imprensa e de uma certa forma no profissionalismo dela. Digital é mais fácil eu pedir para ajeitar, né? Ajeita aqui, vê, tem esse espaço, tá errado. É um pouco mais fácil editar no digital. No clipe digital a gente vai manter, né, esse cabeçalho. Eu particularmente gosto de colocar a maior quantidade de informações possíveis para que o cliente identifique melhor aquela publicação. Então eu coloco informações sobre o veículo, sobre editorias, colunas, datas, páginas, enfim. Eu falei do clipe impresso, mas lá atrás também, quando a gente precisava mandar um clipe de rádio ou de TV, existiam outras empresas especializadas só em fazer gravação de rádio e TV. A assessoria de imprensa comprava, né, dessas outras empresas terceirizadas essas publicações. Chegava lá o VHS lá atrás e depois os DVDs pra gente, e a gente anexava também nos nossos relatórios as gravações dessas publicações. Hoje ficou um pouco mais fácil de mandar qualquer formato de publicação, né? Porque tudo está online. Então o jornal, mesmo aquele que ainda existe impresso, já tem a versão digital. A maioria das rádios fazem transmissões ao vivo pela internet e salvam muitos dos programas. A Globo, por exemplo, tem o Globoplay, onde praticamente todos os telejornais estão ali. E outras emissoras também costumam compartilhar esse conteúdo nas próprias mídias sociais, né? Então hoje ficou um pouco mais fácil da assessoria de imprensa conseguir monitorar as publicações que saem sobre o nosso cliente na imprensa em qualquer formato. Então a gente vai mandando esses links, vai mandando essas gravações dentro do mesmo relatório. Geralmente a assessoria de imprensa envia diariamente, né? Não necessariamente todo dia, mas todo dia que sai alguma publicação nova sobre o cliente, a assessoria manda o clipping do dia. E aí hoje, além de estar mais fácil a assessoria de imprensa fazer de forma manual esse clipping digital, existem algumas empresas que trabalham com a automação do clipping, digamos assim. Então, em vez da assessoria de imprensa ir lá em cada veículo e procurar as publicações, a gente já tem ferramentas onde é possível colocar, né, o nome do nosso cliente e a empresa através lá das plataformas delas, mandar de uma forma automática para a assessoria de imprensa onde é que o nosso cliente está saindo na mídia. Tem prós e contras de usar essas plataformas, mas eu acho legal quando a gente tem algum cliente com uma abrangência maior, né? Se a gente, por exemplo, está fazendo uma divulgação nacional de determinado lançamento, ou se a gente tem um cliente que tem um volume de clipe muito grande, e aí ajuda bastante, né? Evita que a gente contrate estagiários só para fazer o clipe, por exemplo. Tem algumas plataformas que são melhores, né? Que mandam o arquivo estendido, e outras mais simples que acabam mandando só os links, feitas as pesquisas do Google, né? Que, enfim, se a gente colocar o nome do nosso cliente, vai aparecer só lá a listagem das publicações. E aí vai depender de valores também que a assessoria de imprensa pode investir junto ao cliente, né? Mas mesmo quem usa essas plataformas desse clipping automatizado, eu acho que de certa forma é para auxiliar lá no dia a dia, né, nesse volume que a gente tem de publicação, mas que isso sirva como base para que a gente possa depois fazer um relatório expandido. Porque às vezes o cliente pode ter aquela sensação, né, tem lá 3 links, e não entende que aquela publicação foi tão relevante assim.
Então cabe aí a assessoria de imprensa avaliar, né, quando também é interessante mandar para o cliente, mesmo que use essas ferramentas, essa versão estendida do clipping. Porque, como até já falei também em outros vídeos, não é sobre quantidade de publicação, mas qualidade. Se foi uma grande matéria em TV, por exemplo, essa publicação tem uma relevância, né? Então não é só sobre a quantidade de publicações e dos links que a gente envia sobre o nosso cliente, mas da relevância delas, né? Até porque o objetivo é que a gente consiga atingir o público do nosso cliente através dessa mídia espontânea. Então, por exemplo, às vezes o veículo até é de menor abrangência, mas é do público-alvo do nosso cliente. Então tudo isso interfere, por isso que eu falo, né, de a gente sempre ter também esse clipe estendido para que o cliente perceba, possa entender que os nossos resultados vão dar resultados para eles também. Até porque a assessoria de imprensa faz parte da estratégia de marketing e o marketing existe, né, para aumentar a visibilidade da marca e, consequentemente, gerar venda, que é o que o nosso cliente quer. Ele só também contratou a assessoria de imprensa porque lá no final, né, da ponte, ele quer gerar venda. E aí, por fim, tem os relatórios, que cada assessoria de imprensa também tem uma forma de trabalhar. Em algumas assessorias que eu já passei, não mandava o clipping compactado anexado aos relatórios mensais. Era mais um resumo das atividades que a assessoria de imprensa fez no mês, alguns gráficos de onde saiu as publicações, mas eu comecei a adotar aqui nossos relatórios mensais, onde a gente manda sim como anexo todas as publicações novamente de uma forma estendida para o nosso cliente. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, a gente vai vendo ao longo do tempo essa percepção do nosso cliente sobre os nossos resultados. Nem sempre todo dia ele consegue ver nosso clipe com calma. Por isso eu comecei a adotar nossos relatórios mensais ou relatório por projeto, e também quando o cliente fica com a gente o ano inteiro, eu faço o relatório anual. E aí no relatório anual a gente consegue ter mais parâmetros, né, até para mostrar gráficos de relevância de publicações. E também esses relatórios são importantes para o nosso cliente, não só para ele entender, né, a relevância dos nossos resultados, mas também porque muitas vezes eles usam os nossos relatórios de publicações espontâneas para conseguir outros negócios. Muitas vezes o nosso clipping serve para captação de novos negócios, para captação de projetos de incentivo cultural, para captação de patrocínio, captação de projetos sociais. Isso é bem legal, né? Saber que o nosso trabalho ele acaba impulsionando o nosso cliente para fomentar novos negócios. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido sobre o clipping e um pouco mais sobre esse nosso universo de assessoria de imprensa. E só antes de acabar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve para receber nossos próximos vídeos. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar aqui um like. E eu espero vocês nos próximos vídeos.